Muita gente olha para os movimentos estáticos da calistenia, como planche, front lever, handstand, e pensa que isso é só equilíbrio e não gera hipertrofia, mas a verdade é que esses movimentos são uma das formas mais brutais para você construir um corpo monstruoso. Porque quando você segura uma posição como uma planche, seu corpo inteiro está sob tensão máxima. Ombros, peitoral, bíceps, dorsal e core. Tudo precisa contrair ao mesmo tempo para manter aquela alavanca no lugar. É diferente da musculação, onde o peso é externo. Na calistenia você está movendo o próprio corpo no espaço. Mais força o corpo precisa produzir. É por isso que quem treina movimentos como planche, front lever, handstand acaba desenvolvendo um físico muito específico. Ombros extremamente densos, costas grossas, core absurdo. Porque nesses movimentos não existe descanso. Cada segundo na posição é tensão máxima. E quando você acumula milhares de segundos assim ao longo dos anos, o corpo simplesmente se adapta. Uma revisão científica sobre treino isométrico concluiu que contrações isométricas podem aumentar força e também massa muscular, dependendo da intensidade e duração do treino. Como nós conhecemos, na calistenia a intensidade é absurda e a duração do treino também. Em média, meus treinos de estáticos duram entre 1 a 2 horas ou até mesmo mais. Ou seja, a isometria pode gerar hipertrofia, principalmente quando feita com alta intensidade, que é no caso da calistenia. Em alguns casos, hipertrofia é parecida com um treino dinâmico. Algumas pesquisas comparando treino isométrico versus dinâmico indicam que os ganhos de hipertrofia podem ser semelhantes entre os dois, dependendo do protocolo. Isso significa que o músculo não precisa necessariamente se mover para crescer. Ele precisa principalmente de tensão mecânica, recrutamento de fibras e tempo sobre tensão. Porque a tensão muscular é o fator-chave. Quando você segura a posição isométrica forte, como uma planche ou front lever, o músculo produz força contínua. Muitas fibras musculares são recrutadas, existe tensão constante sem descanso, e isso é um dos principais estímulos de hipertrofia na fisiologia muscular. Por isso, posições estáticas muito intensas funcionam tão bem. Então, basicamente, na prática, os movimentos estáticos da calistenia dão shape, porque as posições estáticas têm características que favorecem a hipertrofia, que seria a altíssima intensidade relativa, de 80% a 100% da força, alavancas longas como planche e front lever, tensão global do corpo. Por isso, atletas de calistenia desenvolvem o físico que têm, mesmo sem fazer muitas reps. Mas existe um porém na limitação da isometria. A ciência também mostra um detalhe importante: o ganho de força de isometria tende a ser específico do ângulo da articulação. Por exemplo, o front lever fortalece muito naquela posição específica, mas não necessariamente em todo o arco do movimento. Por isso, os atletas geralmente combinam isometria com movimentos dinâmicos, como planche, hold, planche push-ups ou front lever hold e front lever pull-ups, os dinâmicos do front lever e da planche. Então, nos estáticos, a alavanca já coloca o músculo sob enorme tensão para segurar ali a planche ou front lever, tem que avançar bem o corpo lá. E quando você adiciona movimento de subir e descer, ou dobrar o braço, fazer uma puxada no front lever, ou uma flexão na planche, a tensão continua durante todo o arco do movimento. Então, no front lever hold, a dorsal e o core estão com tensão constante ali, e no front lever pull-up, a dorsal produz força enquanto está sob tensão. Isso aumenta muito o estímulo. Isso aumenta também o tempo sob tensão. Por exemplo, uma série de 5 planche push-ups, flexão na full planche, pode durar de 15 a 25 segundos de tensão contínua. O músculo praticamente não relaxa em nenhum momento, porque a alavanca continua exigindo força. Isso gera um estímulo metabólico e mecânico extremamente forte, recrutando muitas fibras de contração rápida, porque o corpo está trabalhando próximo do limite da força. E fibras rápidas são os que mais hipertrofiam. Então, eles criam tensão absurda nos pontos que definem esse físico. Então, flexão na full planche, deltoide anterior, peitoral superior, serrátil, bíceps e core. Front lever, pull-up, a puxada no front lever, a dorsal, redondo maior, bíceps, deltoide posterior e core. Por isso, quem treina muito esses movimentos desenvolve ombros muito densos, costas espessas e o core sólido. E um detalhe muito interessante: movimentos dinâmicos sobre grande alongamento muscular tendem a gerar mais hipertrofia. No caso da calistenia, lá no fundo da full planche, push-up, lá no final, indo lá para cima, coloca o músculo em grande tensão em posição alongada, o que estimula muito a musculatura. Então, basicamente, na calistenia, a dificuldade não vem só do peso do corpo, ela vem da alavanca que o corpo cria contra a gravidade. Quanto mais longe o peso está da articulação, mais força o músculo precisa produzir e assim gerando mais hipertrofia. Então, é basicamente assim que o calistênico constrói o físico dele. Então, sim,
Quando perguntarem, mas calistenia dá hipertrofia, movimentos gera hipertrofia, mas eu quero focar mais no shape. Sim, movimentos geram hipertrofia. E se você quer também começar na calistenia, aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar todos os links dos meus produtos e também consultoria online, onde eu prescrevo um treino de acordo aí com os teus objetivos na calistenia. Não se esquece aí de dar o like, comentar, compartilhar com um amigo e vejo vocês no próximo vídeo.